E o ecumênico, né, a dimensão ecumênica nos alerta para essa necessidade. Nós precisamos dialogar para prevalecer a vida, para prevalecer o amor, para prevalecer a fraternidade. E esse diálogo vai exigir de ambas as partes, de ambos aqueles que querem ou se propõem a dialogar, vai ter que avançar nesse contexto de percepção, de cuidado, para garantir ou para fazer a defesa da vida nas diferentes formas em que ela se manifesta também na nossa cultura, na nossa sociedade, no nosso planeta. Depois também tivemos, em 2005, Felizes os que promovem a paz. Então, mais um momento em que, ecumenicamente, nós trazíamos essa discussão no processo de evangelização da nossa igreja, dimensionando a necessidade da paz, né? Dimensionando a necessidade do diálogo para se construir a paz, né? E aí fomos avançando. Depois, já em 2010, Economia e Vida, uma campanha que trouxe, inclusive, vários questionamentos, né? Como uma campanha que vai discutir sobre as questões ecumênicas do nosso país, né? E bem lembrado já por Dom Luiz, né? É uma campanha da igreja, para a igreja, mas também para toda a sociedade. E as questões econômicas e as questões vinculadas normalmente à dimensão de poder, ou aqueles que buscam dialogar para se prevalecer a dimensão de poder, necessariamente não promovem a vida, não promovem o desenvolvimento humano, não promovem a paz. Então, a igreja traz ecumenicamente essa discussão no contexto da economia, dizendo que discutir sobre as questões econômicas também é um fator necessário para gerar vida ou para assegurar políticas públicas que garanta o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da vida. Já em 2016, nosso diálogo foi dentro do contexto da casa comum. Quais dificuldades nós temos em lidar com esta casa que é comum? Então, nós precisamos dialogar sobre ela com toda a sociedade, e também de forma muito ecumênica, porque a casa é comum a todos os seus filhos, a todos os seus habitantes, o planeta é comum a todos os seus. Portanto, nós precisamos dialogar com viés da religiosidade, da espiritualidade de cada um, mas movido pelo amor. É o amor que vai nos condicionar ou nos possibilitar avançar no diálogo sem as interferências individualizadas de cada um ou de cada segmento, quer social, quer seja religioso. Portanto, em 2016 foi um grande momento de discussão e trazendo, inclusive, a perspectiva da casa comum e a ausência das políticas públicas nesse espaço da casa comum. E agora, neste momento, a igreja, né, já nos ajuda a refletir, o texto base já nos traz muitos elementos para essa discussão, e nós começamos a nos preparar para fazer uma grande campanha da fraternidade, onde o diálogo e o compromisso de amor vai ser o nosso grande horizonte para promovermos a paz. Então, um grande momento da nossa igreja, porque nós precisamos dialogar, aprender sempre a dialogar, para que a gente possa fechar e concluir e manter um compromisso de amor para com a nossa vida espiritual, para com a nossa vida social, para com a nossa atuação social e religiosa, para que a gente possa ter um mundo de todos e para todos. Muito obrigado, Toninho. São palavras iluminadoras nessa memória muito importante, né, das campanhas da Fraternidade Ecumênica e tantas iniciativas que nasceram a partir de cada uma dessas campanhas, né? Nosso melhor testemunho é essa convivência dialogal em nome do Evangelho, a serviço da vida e da dignidade das pessoas. Eu sempre costumo dizer que a campanha da fraternidade é o amor organizado a serviço da vida plena. Por isso que a gente precisa, né, pensar, refletir sobre o tema, articular, então, as rodas de conversas nas nossas comunidades, para iniciar processos de transformação da vida das pessoas, de tantos cenários que clamam pela presença do Evangelho. E, mais uma vez, lembrando, né, o tema da campanha de 2021, então, é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E ela vai ser vivida de forma ecumênica, né? Já está sendo vivida, de certa forma, com as igrejas que pertencem ao CONIC. Faço aqui a
recordação de quais são essas igrejas que pertencem, então, ao CONIC. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana, né? A Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Síriano-Ortodoxa de Antioquia, a Aliança de Batistas do Brasil e a Igreja Católica, nós da Igreja Católica. E para 2021 temos 2 membros fraternos, a Igreja Betesda e o Centro Ecumênico de Serviço à Evangelização e Educação Popular, que é o CESEP, com sede em São Paulo. Então, é um momento oportuno para que a gente possa dar, mais uma vez, esse testemunho, que as nossas comunidades cristãs possam dar esse testemunho da capacidade de dialogar, né? O que aconteceu conosco que a gente já não consegue dialogar mais, né? Como pensar, então, um diálogo que conduza, de fato, à superação dos conflitos, dessas polarizações, e possa inaugurar, então, um novo tempo de fraternidade e de paz. Como o Dom Luiz bem lembrava, né, a Fratelli Tutti do Papa Francisco, a sua nova encíclica, vai nos ajudar muito também a pensar e a viver a campanha da fraternidade do próximo ano. Então, agora a gente volta com Dom Luiz Carlos. Dom Luiz Carlos, uma pergunta que sempre as pessoas nos fazem, assim, é a seguinte: como que é escolhido o tema da campanha da fraternidade? Como que se dá esse processo de escolha dos temas da campanha? É importante percebermos que a campanha da fraternidade é também um testemunho assim, de como a igreja no Brasil, de fato, ela está atenta à realidade e ela, de fato, procura se envolver de modo que, com a proposição do Evangelho, assim, procure transformar as realidades, né? Então, os temas da campanha são escolhidos aí na CNBB, numa reunião, são os bispos, presidentes das comissões episcopais, juntamente com de pastoral, juntamente com a presidência. Porém, são temas que são propostos pela base. Então, como nós temos no Brasil uma série de serviços pastorais, que atuam em várias realidades, como saúde, como em ações transformadoras várias, né? Então, essas pastorais, esses nossos irmãos, esses agentes de pastorais, em contato com a realidade, em contato com as nossas comunidades, então, eles são uma espécie de se constituem canais que fazem com que chegue à presidência CNBB, que chegue à CNBB, que chegue ao nosso CONCEP, as aspirações ou os gritos, né, digamos assim, melhor dizendo, aos gritos, que a realidade fazer ecoar esses gritos de sofrimento, das cruzes do nosso povo, juntamente aos nossos bispos, que dessa forma, então, escolhem os temas a partir de realidades concretas vividas pelo nosso povo, sobretudo onde se manifesta a cruz de Jesus, né? Onde aparece em virtude de situações de sofrimento, em virtude de situações de descaso, muitas vezes, das políticas públicas, situações que não cooperam de forma alguma para a vida. Então, em síntese, podemos dizer isso, né? Que se os temas são escolhidos na CNBB, lá pelos bispos, porém, eles são escolhidos a partir de indicações que vêm da realidade concreta através desses nossos irmãos, desses agentes das pastorais que estão em contato direto com a realidade, especialmente identificando essa realidade sofrida do nosso povo, né? Por isso mesmo que os temas da campanha têm produzido tantas situações, têm cooperado realmente para que a igreja cumpra a sua missão e tem cooperado para a superação de muitas dessas realidades, né? Bom lembrar aqui que muitos códigos, né, que tem por aí, Estatuto do Idoso, ECA, como esses aí, desse gênero, muitos deles brotaram de reflexões suscitadas pela campanha da fraternidade, né? Porque a campanha pega um tema, ela reflete esse tema a partir do tema dessa metodologia do ver, julgar, agir, celebrar, com a perspectiva de fé, com o olhar do discípulo missionário, e dessa forma procura realmente transformar aquela realidade, lança luz sobre aquela realidade, luz da palavra de Deus, para que haja superação, para que se caminhe, para que se encontre um caminho, uma metodologia de superação daquela realidade, sobretudo com a proposição da fraternidade, né? Não esqueçamos disso, né? A campanha da fraternidade procura suscitar justamente
esta perspectiva de solidariedade entre irmãos e irmãs, vivendo dessa forma fraternidade, que é o grande projeto do nosso Deus, de Deus para os seus filhos e filhas. Por isso que eu achei muito interessante também, nessa memória que o senhor faz, o modo com o qual os temas são escolhidos, né, que me fez lembrar também aquilo que o senhor havia feito de relação com a Fratelli Tutti. Eu achei muito interessante quando o senhor disse que o Papa nos apresenta diretrizes fundamentais para que nesse projeto de evangelização, que é a campanha da fraternidade, nós possamos ainda mais impulsionar esse aspecto que é indispensável na vida cristã, né? Viver, de fato, a fraternidade como conversão a Deus, como conversão ao irmão, né? Caminhos de solidariedade. E se alguém desejar fazer alguma pergunta, né, seja para a Dona Luísa ou para o Toninho, pode enviar as perguntas aí para a gente no chat, que o Túlio está aí nos dando o suporte técnico e vai passar para a gente aqui todas as questões. Voltando então para o Toninho, Toninho, em 2021, então, o grande tema que nós vamos refletir é fraternidade e diálogo, compromisso de amor, né? Olhando o cenário do tempo presente, tem como a gente partilhava, né, com polarizações, né, com ausência do diálogo, qual que é a importância de refletir sobre esse tema e qual seria a diferença entre o diálogo com uma simples conversa ou uma discussão? Vamos lá, então, Padre Patrick. Quero deixar também um abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando, principalmente aquelas que se dedicam arduamente ao desenvolvimento da campanha, muita gente boa que está nos acompanhando. Também toda a equipe de preparação do CONIC, em nome da pastora Rome, todos aqueles e aquelas que contribuíram no desenvolvimento dessa temática. E aí, voltando, então, ao nosso tema em específico, a provocação do Padre Patrick, nós estamos frente a um grande desafio. Eu falava no início que a gente vinha construindo alguns processos de diálogo, e nos últimos tempos, essa polarização, essa forma de lidar com os comportamentos humanos, nos leva a perceber a dificuldade de se dialogar. Eu penso e acredito e proponho que a primeira dificuldade, aliás, que o primeiro exercício de fé, de comunhão, é eu me preparar para o diálogo. Normalmente, quando a gente olha o contexto dos diálogos sociais, né, eles estão extremamente enviesados pela dimensão do poder, e não pela dimensão do amor, que é a proposta da campanha da fraternidade deste ano. Eu acho que o primeiro exercício é: por que eu quero dialogar sobre a campanha? Por que eu quero dialogar trazendo esse compromisso de amor para com o diálogo? Num segundo momento quais os desafios em dialogar com o outro? O outro está disposto a dialogar comigo? Nos últimos tempos, a gente não tem conseguido dialogar. Você pensar diferente ou propor uma ideia diferente, isso é motivo de enfrentamento. E isso foge, inclusive, do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então, propor ou estar à frente de um processo de diálogo significa, primeiro, eu trazer ele como horizonte do meu desenvolvimento de fé. Senão eu vou achar que o outro deve dialogar comigo, mas eu não vou dialogar com o outro. E o terceiro momento é eu me preparar para o diálogo, sabendo que o outro pensa diferente de mim, propõe situações, compreensões diferentes da minha, para que eu possa dialogar sem essa necessidade de se convencer o outro a caminhar da mesma forma em que eu caminho. Acho que esse é o grande desafio, às vezes a gente lidar com os aspectos da campanha ecumênica, achando que o outro ou a outra tem que concordar comigo. Não, nós precisamos firmar um compromisso de amor e dialogar quais são as perspectivas de avançar nesse horizonte de amor. Agora, é saudável também, nessa nossa preparação para com o diálogo, observar como que o desenvolvimento acontece na nossa sociedade. Então,
Se eu estou em um contexto social onde prevalece a violência, prevalece a dor, prevalece o extermínio, como é o caso da juventude negra, da juventude, mas principalmente da juventude negra, é natural que esses contextos de violência dificilmente vai possibilitar um diálogo tranquilo ou um diálogo que favorece uma comunhão não só ecumênica, mas social. Portanto, não dá para mim ir dialogar, fazer compromisso de amor, sem perceber aqueles que não têm condição de dialogar. A partir da hora que a família desestruturada, sem emprego, sem condição de moradia, sem condição mínima de sobrevivência, vai dialogar de forma satisfatória. E também nós precisamos, e principalmente nesse momento em que estamos vivendo, que o diálogo não é os processos eleitorais. Às vezes a gente acha que dialogar é participar dessa ou daquela maneira dos processos eleitorais. E aí a gente entra em um caminho muito mais difícil de lidar com a vida. Então, o nosso diálogo se estabelece por uma proposta de evangelização, por uma proposta do evangelho. E aí, os caminhos, e o texto base nos elucida muito bem isso, né? Quais os caminhos que Jesus faz para dialogar, para promover, para estar junto com o outro, compreendendo a realidade social e se posicionando dentro dessa realidade. Então, esses são cuidados, né, para avançarmos no diálogo, necessariamente nós precisamos contextualizar, observar quais as dificuldades hoje da família dialogar. Qual o tempo que a mídia ocupa dentro da família? Porque isso vai interferir nos processos de diálogo. Qual o tempo que os pais conversam com os filhos? Então, são caminhos que nos vai dar a condição de dialogar melhor e firmar compromisso a partir daí. E nós, quanto igreja, como campanha, temos um universo grande para se estabelecer o diálogo frente às questões pastorais, às diferentes formas que nós temos de atuação social e espiritual, e da nossa espiritualidade. Agora, não dá para perder de vista que o horizonte social nos afronta como um fator que dificulta o diálogo. Observa que esse sofrimento gerado, inclusive, por esse momento de pandemia, né, como se desnudou uma série de situações de sofrimento. Muitas das pessoas não conseguiam acessar condições de fazer parte ou de ser contabilizada quanto pessoa. Então, tudo isso vai interferir na qualidade do nosso diálogo. Agora, vou insistir bastante neste caminho. Eu preciso me preparar para o diálogo. E também não ir dialogar com um horizonte de poder. Eu sei, eu posso, eu já passei por isso. Não, eu vou dialogar totalmente desprovido daquilo que eu acho ou que eu imagino que o outro tem para dialogar comigo. Eu quero dialogar com ele. Portanto, eu tenho que estar aberto ao que o outro traz. E, a partir daí, eu fazer pactos, né? Onde nós podemos seguir fazendo um enfrentamento junto, aonde nós discordamos um do outro, mas não abrindo mão que o nosso horizonte é o amor. E o amor é a maior possibilidade de construção. E se ele for ecumênico, nós vamos agregar muito mais possibilidades de amar, e é esse o caminho que a campanha está exigindo de nós neste momento. Muito obrigado, Toninho. A reflexão nos ajuda a pensar muitos aspectos. Por isso que eu costumo dizer que o diálogo, na verdade, ele é um estilo de vida. É muito mais do que uma conversa, né? A conversa, ela pode conduzir ao diálogo. O diálogo, então, supõe um aprofundamento mesmo nas questões levantadas pela conversa. Daí a importância desse processo que você disse, né? Para que a gente possa viver, de fato, de forma dialogal. Precisa, então, da escuta atenta, de fato, ao próximo, conhecer aquilo que é aquela teia de sentido, de significado que ele dá às coisas, às pessoas, à própria vida. Por isso que não tem que o diálogo não é para
fazer nascer vencidos e vencedores. Isso se dá, às vezes, numa discussão, num debate, né? Mas o grande objetivo do diálogo é compreender o outro a partir do seu contexto, das suas questões, e perceber que é uma conexão muito maior que nos une do que aquilo que nos separa. Por isso que só dialoga quem se compromete com o amor que é fazer da nossa vida uma oferta generosa da presença de Cristo para os outros também. Muito obrigado, Toninho, muitas reflexões que nascem da sua partilha. E agora, aproveitando a pergunta da Sandra Santos Amorim, ela faz a seguinte pergunta: qual a inspiração bíblica que fundamenta o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021? Nós vamos passar essa questão, então, para o Dom Luiz, que o lema é justamente esse: Cristo é a nossa paz, do que era dividido ele fez uma unidade. Então, qual que é a importância dessa inspiração bíblica, Dom Luiz? E como que os lemas nos ajudam a viver a campanha? Eu só gostaria de também dar uma pequena colocação a respeito da questão do diálogo, né? Que ele é realmente fundamental para todos nós. Acho que o Toninho colocou muito bem essa dificuldade para o diálogo dentro da nossa cultura, do nosso contexto conflitivo hoje. E o Papa Francisco tem, de fato, nos alertado, nos ajudado a abrir os horizontes em relação a isso que tende a nos fechar, né? Que é o medo do outro, né? Mas também vejo, sim, mesmo do ponto de vista das nossas comunidades, que muitas pessoas, às vezes, têm medo desse diálogo, e por isso tem reflexo, inclusive, na questão do ecumenismo, justamente por temer, né, que isso possa trazer alguma dificuldade para a vivência da sua, ou consolidação da sua identidade, né? Então, a pessoa, muitas vezes, para manter a sua identidade, ou afirmar a sua identidade, ela se fecha em si mesma e não se abre ao diálogo, sobretudo diante do outro que tem outra posição, do outro que tem um outro horizonte. Então, a pessoa se fecha em si mesma, né? No entanto, nós não nos bastamos a nós mesmos, né? Enquanto nós nos fechamos, isso significa não avançar, mas retroceder, né? E aí muitas vezes, olhamos só para dentro de nós mesmos. Se trata de um processo altamente, profundamente empobrecedor para a pessoa, porque o que nos enriquece é, sobretudo, esse contato com a realidade, o contato com o outro. Por isso, nós não podemos ter medo de forma alguma do diálogo, não é? E em relação, então, ao tema da campanha deste ano, ao lema da campanha deste ano, Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez uma única realidade, né? O lema sempre dá aquela grande luz, aquela grande perspectiva em relação à campanha da fraternidade, em relação ao tema, em relação àquilo que a igreja quer, de fato, com essa campanha, apresentar à sociedade, né, como um caminho, como um norte que, de fato, converte e ajuda a superar aquela realidade, né? Esse ano, o tema Fraternidade e Diálogo, e coloca justamente Cristo, que é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma única realidade. No contexto do livro da carta aos Efésios, se trata aqui de uma questão que era enfrentada pelos evangelizadores daquela época, da relação entre os judeus e cristãos, entre os cristãos e os gentios, entre os gentios, muitas vezes ali que estavam também e judeus neoconvertidos, né? Então, cada um tendia, muitas vezes, a permanecer, digamos assim, a ter posições a partir da sua base de pensamento, né? No entanto, essas dificuldades, isso gerava muitos conflitos nas comunidades e tornava